Helena Raquel, ao ministrar no Gideões 2026, fez uma pregação marcante que trouxe um confronto direto, levantando uma firme defesa das mulheres e das crianças. Porque eu tenho uma palavra e vou entregar. Há um grupo de pecadores ali. Viu uma moça. E o restante inteiro da cidade deita e dorme como se nada tivesse acontecendo. Eles toleravam uma classe terrível de pecadores como se não pudessem fazer nada. Mas nada pode ser pior do que saber que o levita, quem? Dormiu. Violência contra a mulher existe. E nós sabemos. Existe. E nós sabemos. Machão que prega e soca a mulher em casa existe. E nós sabemos. Pai que aterroriza filho em nome da fé, arrancando página da Bíblia, amassando e colocando na boca da criança, existe. E nós sabemos. Se não for no nosso alcance, podemos orar e chorar. Mas se for no nosso alcance, joga o travesseiro da conivência no lixo. Levante-se e faça alguma coisa. Ou vamos ter que engolir nas redes sociais um índice que eu gostaria de não apresentar esta noite, mas eu terei que apresentá-lo, porque não posso me eximir depois de estudar um texto por 13 anos e me calar na oportunidade que tenho de falar para a igreja no Brasil e no mundo, porque querendo ou não, quem tem inveja dos Gideões missionários da última hora, Deus confiou esse púlpito aqui para o Brasil e para o mundo. Segundo o levantamento feito pela organização Safernet e enviado ao Ministério Público Federal, 1 milhão de brasileiros participam de grupos com pornografia infantil. 1 milhão de brasileiros. Com todo respeito, se alguém tem dúvidas, eu não tenho e já peço perdão. Desses 1 milhão, tem alguns aqui. Ou no nosso arraial não tem ímpios infiltrados vestidos de crente. Não vamos passar essa vergonha nacional de fazer um corporativismo ridículo. Eu estou republicando quando é preso esse cara que leva nome de pastor. Eu republico quando eu vejo que foi descoberto. Sabe por quê? Porque a única maneira de nós não sermos coniventes é sair desse discurso ridículo de não, então não é pastor, não, então não é, não, deram um credencial sim, acreditaram sim, mas é um delinquente infiltrado, é um psicopata infiltrado, é um ímpio infiltrado. E daí, se colocar o título que ele tem, se nós nos levantarmos para reiterar dizendo, já vai tarde para o presídio. Eu estou contando com os pais aqui para orarem. Eu estou contando com os pais, com os avós. Oh, só corta o coração quando é na nossa casa. O jornal O Globo publicou uma matéria em 27 de outubro de 2023 com um dado terrível. 440 mil menores podem, eu disse podem, tá? Antes de querer me processar sem causa, processa pelo que tiver causa. 440 mil menores podem ter sido vítimas na igreja católica, diz o relatório. Na Espanha, 440 mil. Eu quero crer que nenhum católico de bem fica feliz com um índice desse. É verdade? Ninguém. Meu avô foi católico uma vida inteira antes de se converter, antes de fazer uma declaração de fé diferenciada. Mas a vida inteira eu convivi com um homem que frequentava a missa. E um homem de bem. Então eu acredito que qualquer católico de bem fica chateado com isso aqui.
Eu fui pesquisar os índices no Brasil relativos à igreja evangélica, ok? Porque se apareceu 440 mil na Espanha, eu que não tenho nada a me preocupar com isso, quero saber dos índices, porque nós, mães e pais, queremos saber dos índices, nós queremos ajudar, queremos proteger, queremos atuar. Ou por orgulho, vamos fingir que não tem. Que nossas crianças não sofrem, não são vítimas, não passam por isso, que não se infiltram pessoas malignas entre nós. Quando eu fui pesquisar, não achei. Mas alguém retratou dizendo, é muito difícil levantar esse índice. Ai, que vergonha que eu estou sentindo, mas eu vou dizer. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência, elas são orientadas a não denunciar o culpado, para evitar. O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Mas é um saber empírico porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão. E me lembro perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém, pelo amor de Deus, não fala, para não escandalizar. Empírico, não tenho dados. Olho roxo, ora para Jesus salvar. Tem como me colocar aqui? Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar a tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem saia daí! Ele não é ungido. Eu sei que falaram para você assim, ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram para você, e eu também li e acredito piamente, porque acredito 100% na Bíblia. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas você tem que entender que não é ungido. É criminoso, não é ungido. Pai, mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora. Já fez a denúncia, não permaneça num território onde a palavra do seu filho seja contestada, levando ele a futuros traumas. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e uma... ou é pastor ou é a... Saia daí agora. Eu vou fazer um pedido em nome de milhares de mulheres. Milhares. Eu entendo perfeitamente. Quando um homem sofre uma queda, que ele seja cuidado, amado e reposicionado. Eu entendo. Eu sou filho de pastor. Meu pai é um homem que passou na fila da misericórdia várias vezes, sabe? Então
homem que caiu no pecado de adultério seja trazido, amado, restaurado. Eu entendo que uma mulher que caiu no pecado de adultério seja trazida, amada, restaurada, que esse casal seja restaurado. Eu entendo. Sendo muito franca, embora eu não concorde, eu também entendo que se reposicione um pastor depois de um caso de divórcio. Eu não concordo, mas eu entendo a visão de quem faz. Não é problema meu, mas eu tenho um pedido. Os que aconteceram na Igreja Católica, cujos católicos obviamente se envergonham. Ninguém quer uma coisa dessa, como nós não queremos, se for uma pessoa de bem, uma pessoa do amor. Não é assim que eles gostam de falar do amor. Sabe o que foi mais agravante? Quando um escândalo estava para surgir, trocavam a paróquia do padre. Eu tenho um pedido em nome de milhares de mulheres, pastores, presidentes de convenções no Brasil e no mundo, pastores sênior de igrejas neopentecostais, diretores, superintendentes de igrejas metodistas, presbitério da igreja presbiteriana, líderes congregacionais. Não troque um criminoso de paróquia. Não mande esse presente embrulhado para ninguém. Não troque um criminoso de paróquia para continuar maltratando os filhos e a esposa diante das vistas de outra congregação, ou escondido quando ninguém está vendo. Pelo amor de Deus, nós precisamos levantar um índice positivo nessa nação. Se a igreja evangélica cresce, tem que diminuir. O crime contra a mulher tem que diminuir. A violência contra a mulher tem que diminuir. E antes que me chame de feminista, e antes que ache que eu sou candidata a alguma coisa, ou ainda venha me xingando do tipo, foi lá falar de mulher, mas homem também sofre violência. Só os homens, faz assim com o braço. Não se compare, não. Eu não vou pedir para uma irmã magrinha, não vou pedir para uma irmã gordinha, baixinha ou altinha, uma mulher ficar em pé aqui, mas vou dizer para cada homem que há uma diferença sim. Os senhores têm poder de governo, os senhores têm poder de liderança, os senhores têm força bruta nos braços e nas mãos. Não compare a violência contra um homem por questões NY, contra mulheres que estão em apartamentos trancadas, que estão em casas trancadas, que moram fora do país e não falam a língua. Pelo amor de Deus, não é mentindo que a gente vai recuperar a dignidade. É de cabeça erguida. Número para ligar em caso de violência contra a mulher é 180. Se você nunca ouviu numa igreja evangélica esse número, o número é 180. Agora, se você é uma criança, olha para ti aqui, está assistindo os Gideões, o papai e a mamãe saiu. Você é uma criança, está assistindo os Gideões. Se alguém está fazendo algum mal a você, querendo tocar em alguma parte do seu corpinho, se essa pessoa que mora aí na sua casa fala, se você contar, seu pai, sua mãe, não acredita. Tem um número para você ligar agora. Você sabe mexer no celular. Você vai ligar agora com calma, respira, porque foi Deus que colocou a tia nessa live para te ajudar. Respira.
Respira. Eu tô achando o número aqui. 100. 100. 1, 0, 0. A tia vai dizer de novo. 1, 0, 0. Liga. Liga. Aproveita que você está sozinha agora. Liga. E pede ajuda. Sara Shiva compartilha um trecho da pregação de Helena Raquel e escreve: Parabéns, querida pastora, por se posicionar em dizer a verdade para as ovelhas do Senhor. Pastores verdadeiros cuidam. E acrescenta: a importância deste conselho é tão grande. Existe uma pesquisa que diz que quando um pedo não é denunciado, passam cerca de 300 crianças pelas mãos dele ao longo da vida. Ou seja, se você não denuncia, você será cúmplice do crime sobre cada uma dessas crianças, pois se você tivesse denunciado, você teria poupado a vida dessas crianças. Portanto, denuncie. Helena Raquel, após sua pregação nos Gideões 2026 ter repercutido muito, pede oração a seus seguidores e afirma que só está começando. Eu conheço a minha necessidade. Então só posso dizer, glória a Deus pelas orações. Quem está orando mesmo, não pare de orar. A missão não está cumprida. Não está cumprida. Eu só comecei. Eu tenho uma missão, né? Espiritual. Eu tenho uma missão como mensageira que eu venho desenvolvendo todos esses anos. Esse ano completa 34 anos, desde que eu preguei a primeira vez. Mas no sentido da mensagem entregue esta noite, eu creio que eu estou diante de uma missão, da qual eu só estou começando, como pregadora. O outro motivo é para celebrar, né? É para agradecer. Eu quero viver esse tempo de alegria santificada, né? De poder dizer assim, Deus, muito obrigada pelo que o Senhor fez esta noite. Porque o Senhor fez. O Senhor me deu força, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu poder, o Senhor me deu autoridade. Autoridade. E Ele, não eu. Tire da cabeça de vocês essa história de que Helena Raquel é corajosa. Helena Raquel tem dificuldade de matar até barata. Ele me deu ousadia. Ousadia do Espírito Santo. E no Espírito Santo. Vem dele e é usada nele. Sem ele, eu não posso. Na sua pregação, ela afirmou que criminosos devem ser denunciados e expostos pela igreja, mesmo que sejam pastores, e pediu para os líderes das igrejas evangélicas não agirem como muitos líderes católicos que, em nome de evitar escândalos, abafam os casos e transferem os padres de paróquia. Ao contrário do pastor Marco Feliciano, que em uma participação no podcast Positivamente, afirmou que a igreja evangélica deve aprender com os católicos a abafar escândalos e só falar bem da igreja. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A igreja católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da igreja católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco. Me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet. Mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi a sua. Por exemplo, a verdade da palavra é objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários. Mas você não encontra eles falando mal deles. Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo. E eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito. Já começa numa divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação. É o buchicho. É a fofoca. É o disse que disse. É o crente viver para falar dos outros. É a velha história do homem que estava vendendo um cavalo. Conhece? Conhece essa?
O homem estava vendendo um cavalo, né, no sítio lá no interior de Minas Gerais. Ele tinha um cavalo, então ele foi para venda e ele estava lá tomando lá uma bebida e ele começou a falar: meu cavalo é isso, meu cavalo é... Ele falou tão bem do cavalo dele, o cavalo dele corria, o cavalo dele era forte, que um fazendeiro que estava lá dentro disse assim: eu compro esse cavalo. Mas esse cavalo não está à venda, senhor. Não, mas eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu não quero vender, porque meu cavalo é perfeito. Não, eu pago. E o homem começou a fazer oferta. Por esse valor, eu não vendo nem o casco do cavalo. Daqui a pouco chegaram no consenso. E o fazendeiro comprou o cavalo por um alto preço. 2 dias depois, o fazendeiro foi naquela mesma venda, encontrou o homem e entrou gritando: você mentiu para mim. Aquele cavalo é assim, aquele cavalo não corre, aquele cavalo tem uma barrigueira, aquele cavalo... Depois que ele falou 5 coisas, o mineiro falou assim para ele: se o senhor continuar falando assim, ninguém vai querer comprar seu cavalo, viu? Moral da história: se você não cuidar daquilo que é seu, se você não falar bem daquilo que é a sua esfera, o seu métier de vida, a sua fé, quem vai acreditar em você? Se nós falamos mal da própria igreja. Mas não seria também porque as pessoas esperam algo ruim de alguém, de um meio secular, mas não de quem é cristão, e aí quando vê algo de alguém que é cristão fica mais decepcionado do que uma pessoa que não é? Mas é nessa hora que, se a pessoa for cristã de verdade, ela vai ler a Bíblia e vai ver que quando isso acontece, a primeira coisa que ela tem que fazer é orar pela pessoa. E que somos falhos, né? A repreensão para aquela pessoa, pessoalmente, é em último grau. Expor a pessoa publicamente é o último dos recursos. Primeiro você ora por ela, depois você chama uma testemunha, vai e fala com ela. Se ela não te ouvir, chama uma testemunha, vai e fala com ela. Então existe um processo, é ensinamento bíblico. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O senhor perfeito, é juiz dele? Mas... Não. O juiz já não tomou a situação? Mas já. Essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é falho. Concordo plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Uhum. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Uhum. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangélico. Olha, você tocou num ponto crucial. Faça 99 coisas boas em uma igreja e vão te chamar de santo. Não, isso daí é fato. Depois, faça uma única coisa errada. E as pessoas vão dizer: você não presta, você não vale nada, você perde tudo. Mas isso não é só dentro da igreja, daí é a vivência em sociedade. Mas né? nós estamos falando aqui, estamos falando da igreja, estamos falando de religiões. Sim. Eu citei catolicismo, eu citei outras, e vocês não puderam me refutar, porque de fato essas igrejas não trabalham se batendo. Sim. Mas a alma do crente precisa ser curada, entendeu? Eu prego há 32 anos. Eu prego nos maiores eventos do Brasil. Eu estou indo agora para Camboriú, Santa Catarina, que é o maior evento pentecostal do mundo. Eu prego nesse mesmo evento há 26 anos. Qual é o evento? Camboriú, Gideões Missionários da Última Hora. Deve reunir agora, entre sábado e domingo, pelo menos 100, 150 mil pessoas lá em Santa Catarina. Eu prego nesse evento há 26 anos. Eu era garoto quando eu comecei a pregar. Neste mesmo evento já pregaram os maiores pregadores do Brasil. Pregadores, cantores. E nesses 32 anos, eu vi tantos deles subirem, tombarem, caírem, se machucarem. Porque pastor, cantor, essas pessoas que dão sentido à nossa fé cristã, porque o pastor... Tem um lugar de privilégio. Não é só um lugar de privilégio, o dom que está na gente, o dom que Deus deu é muito forte. E esse dom mexe com o inferno, por isso a vigilância tem que ser redobrada. Quando você não vigia, o diabo pega a sua vida, ele te destrói, ele te moe, ele te humilha de uma forma para você nunca mais se levantar. Eu conheci pastores, amigos meus, que se por causa disso. Caíram, tiveram problema. Ao invés de ter alguém para chegar, vem cá, vamos te restaurar. Não era um safado, cometeu um ato, errou. Não suportou a pressão que veio de fora. E quem vai cuidar dessa alma? Quem vai dar conta dela no último dia? Mas você sabe que quando a gente fala assim, claro, eu concordo com o que você falou, nós somos as pessoas que temos que orar, né? Que temos que ter sabedoria de orar pela outra vida. Mas você não concorda também que
E assim, né, não sei como as pessoas vão ver se essa minha fala vai ser falando mal de alguém ou não, mas você não concorda que existem muitas pessoas que se escondem atrás do evangelho? Quem sou eu para julgar o outro ser humano? Eu vou falar para você a palavra que eu falei ontem, quando eu estava pregando. Um sujo não pode falar de um mal lavado. Quem é o ser humano para falar que aquele está convertido e aquele não está convertido? Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio. Para ouvir Jesus falar assim para ele: Pedro, o diabo está dentro de você. Pedro caminhava ao lado de Jesus possesso pelo demônio. E não era Zé Pilintra, não, era Lúcifer. Porque Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. E Jesus nunca mandou Pedro embora. Mas não, eu não tô falando assim, esse é isso ou esse é aquilo. É a essência do ser humano mesmo, então, né? Não, mas não foi que você falou que se a pessoa se esconde atrás do evangelho. Isso, a essência do ser humano. Eu poderia falar de Judas. Judas se escondeu atrás do evangelho. Perfeito. Judas caiu. Nem Judas, depois que ele deu um beijo no rosto de Jesus, entregou ele. Jesus não xingou ele, não chamou ele de falso. Jesus agarrou ele e disse: amigo, o que tem que fazer faz rápido. Porque é a misericórdia. Eu tenho muita dificuldade, você até me desculpe, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu vivo nesse meio. Não, mas e eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que caiu, eu conheço muita gente que tombou, eu conheço gente que deu escândalo, eu conheço gente que... Eu já aconselhei muitos deles. Mas o que eu digo é o seguinte: quem somos nós para acusar, se não estender a mão? Porque é uma família, porque por trás da pessoa, por pior que seja, tem uma esposa, por pior que seja, tem um filho. O pior que seja, tem 1 milhão de pessoas que estavam olhando para essa pessoa. Então, se a pessoa tem um caráter, ela tem que ser tratada, tudo bem, vamos tratá-la. Tem que olhar. A mensagem de Helena Raquel vem sendo amplamente divulgada e recebendo apoio até fora do meio religioso. Até Xuxa comentou, elogiando e se impressionando com a fala da pregadora: que pessoa incrível! Por Deus, ouçam essa senhora! Essa pregação tem causado até confusão entre os esquerdistas, até mesmo Janja compartilhou uma parte da pregação e escreveu: Pastora Helena Raquel, seu vídeo chegou até mim de diversas formas e essa mensagem é um agradecimento a cada palavra dita pela senhora. Realizar esse trabalho tão necessário e corajoso de reconhecer, alertar, informar e prevenir a violência contra as mulheres e crianças, especialmente em locais que devem ser de acolhimento, é um ato de amor pela vida e é o que entendo, e sempre entendi, como o papel das igrejas amar e proteger o próximo à próxima. Em um mundo onde mulheres e crianças são diariamente silenciadas, sua voz fortalece, encoraja e ajuda a salvar vidas. Que a sua caminhada siga iluminando outras mulheres e ajudando a construir um futuro mais seguro e digno para todas nós. Obrigada. João comenta: o que me preocupa é ela seguir o Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. Outro perfil diz: achei necessária a fala dela, mas infelizmente ela segue toda a família Bolsonaro. Espero que na próxima eleição ela não se alinhe ao discurso deles. A influenciadora de esquerda Aline Câmara tenta colocar em dúvida a credibilidade de Helena Raquel, incomodada com o fato de que muitos perfis do mesmo espectro político passaram a compartilhar a pregação dela. Sobre esse vídeo da pastora, eu não ia fazer nenhum react, tanto é que nem fiz, né? Só compartilhei ali com alguns textos, só para poder mostrar a galera que tá compartilhando, acredito eu, que sem identificar, sem saber que ela é bolsonarista. Todas as vezes que viraliza um vídeo de pastor, de pastora, de pessoa religiosa, que tem uma fala coerente, eu tomo muito cuidado antes de compartilhar. Dificilmente, raramente vocês vão me ver compartilhando qualquer coisa que seja até positiva, boa, né? Mas vinda de pessoas religiosas. Geralmente essas pessoas, elas pregam a Bíblia. E pessoas que pregam a Bíblia podem até ter alguma coerência em um ponto e outro. Mas, no geral, no todo, não tem. Elas pregam a Bíblia. Continuam propagando o sistema opressor. Então, por isso, dificilmente vocês vão me ver aqui compartilhando. Mas nesse caso eu tive que compartilhar, porque eu vi tanta gente de esquerda compartilhando que eu fiquei abismada. E apesar de ter esse recorte, que é um recorte feminista, isso não significa que ela seja feminista. Principalmente, é só olhar para ela. Ela é a face da opressão. A mulher, ela usa coque, ela cobre completamente o corpo dela, porque a igreja ensina que ela deve se cobrir completamente para ela não causar desejo nos outros homens. Então ela é a face da opressão. Esse é o primeiro ponto. Tudo bem, a fala dela foi bacana, foi legal, ali para dentro da igreja. Né? Não, a gente não costuma ouvir muito esse tipo de pregação dentro das igrejas, isso é ótimo. Daí, a gente sair compartilhando o que ela falou para levar outras pessoas a seguirem essa mulher, porque a gente precisa ver o histórico, precisa ver sobre o que ela prega. Não é só um corte. Porque rede social
Não é, gente, isso aqui não é brincadeira. E aí quando a gente compartilha aqui, a gente não tá compartilhando somente vídeos. A gente compartilha aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita, em quem a gente vota. E isso vai influenciar outras pessoas, queira ou não. Então quando a gente, nós influenciadores, compartilhamos outras pessoas, outras páginas, a gente precisa verificar quem essa pessoa segue, o que ela fala de fato, não só cortes. Porque quando a gente compartilha vídeos aqui nas redes sociais, nos nossos seguidores vão acreditar que a gente está compartilhando alguém em quem a gente confia. E aí, os seguidores vão na página dessa pessoa e a grande maioria vão acabar seguindo essa pessoa. E aí você compartilhou um corte e você não sabe o tanto de bosta que aquela pessoa fala, ao longo dos anos. E aí, é um exemplo claro, Muita gente veio me rechaçar lá no vídeo compartilhado lá no Rios, dizendo que eu tô sendo radical demais. Eu não tô sendo radical, gente. O que ela falou é o mínimo. É o mínimo de humanidade que uma pessoa deve ter. E para haver alguma coerência, ela deveria não só falar o que ela fala, mas também não seguir a família Bolsonaro. Seria o mínimo para que a gente pudesse apoiá-la. Mas nem isso. Ela vota na família Bolsonaro. E esse ano é ano de eleição. O que você acha que essa galera vai fazer, gente? Por favor, precisa despertar como um todo. Essa mulher, ela daqui a pouquinho vai começar a fazer campanha para Bolsonaro, mesmo que ela nem diga, pro Flávio, mesmo que ela não diga o nome deles, ela vai fazer campanha. Ela é conservadora, olha pra mulher, a mulher usa coque, usa vestidão, se tampa inteira, olha o jeito que ela fala. E a gente precisa acordar, precisa despertar para essas coisas, porque esse ano vai ser um ano muito difícil. E quanto mais seguidores essa galera tem, mais eles têm chance de propagar as ideias deles. J.A. comenta, pela perspectiva de alguém que conhece o ambiente em que ela proferiu essas palavras, continua achando genuíno da parte dela que não tem nada a ganhar. Denunciar tais crimes hediondos que acontecem no meio cristão. Embora as pessoas tenham a mania em divinizar figuras somente por causa de seus posicionamentos são apenas frações dos ideais que alguém carrega. Não pode ser levado em totalidade. Não fazendo uma analogia, a pastora que está no post. Mas existem pessoas que adoram lidar com crianças, mas detestam animais. Desse modo, continuo achando muito honroso da parte dela fazer tais denúncias. Em púlpito de um dos maiores congressos evangélicos do Brasil, Helena Raquel, durante uma live, responde aos seguidores sobre a repercussão e as reações de pessoas de esquerda à sua pregação. Os esquerdistas estão confusos, debatendo sobre sua pregação e suas intenções. Bom, eu não acredito que isso seja uma verdade para todas as pessoas da esquerda que compartilharam o vídeo. Não posso crer nisso, até porque acredito na inteligência e na sensatez da maior parte das pessoas que nos acompanham por aqui. Agora, uma certa desconfiança acontece quando o indivíduo faz da sua bandeira política uma questão mais importante do que as questões humanitárias. Para uma pessoa de bem, quer seja da esquerda ou da direita, ou isenta, quando você está diante de um tema relevante que fala sobre a vida de milhões de pessoas, incluindo crianças, para uma pessoa que tem um senso apurado sobre a sociedade, sobre a vida, que tem um mínimo de sensibilidade às dores, é essa a palavra. Para esta pessoa é indiferente se eu voto, em quem voto, como voto. As paixões políticas andam desajustando os indivíduos como talvez nunca antes. A questão é essa. Não falei à esquerda nem à direita. Não falei contra a esquerda nem contra a direita. Eu falei à igreja no meu lugar de mensageira naquele dia. Se qualquer um dos lados toma esse discurso como próprio, erra. Mas se algum dos lados também quiser desfazer esse discurso bíblico, coerente, importante, por causa de uma posição que acredite que eu tenha, está sendo incoerente com sua própria humanidade. Isso realmente é grave, mas infelizmente eu não posso tratar dessa parte
e nem me eximir do que preciso fazer por causa disso. Não achou temeroso fazer essas denúncias em ano eleitoral? A igreja não sai fragilizada? Primeiro eu quero dizer para você que quando recebi de Deus a palavra para ministrar ali, eu sequer considerei o ano eleitoral. Porque como uma mensageira de Deus, eu não posso considerar questões políticas ou de qualquer outra natureza quando estou sob a direção de Deus para entregar a mensagem dele a quem quer que seja e em qualquer tempo que seja. Essas avaliações, elas não são feitas por mim, porque eu não estou a serviço da política e de nenhum político. Mas entendo a sua questão. E como alguém que ama profundamente a igreja e vive a vida da igreja, eu não quero ver a igreja saindo fragilizada, não apenas no ano eleitoral, mas em nenhum momento. E compreendo que quando viraliza uma mensagem aonde a igreja está sendo exortada nos pontos aonde ela possa estar cometendo algum equívoco ou algum pecado, a igreja só está sendo igreja. Talvez o que tenha sido chocante seja especialmente esse discurso ser ouvido por pessoas que estão fora da igreja. Porque para nós que somos igreja, o confronto é muito comum. Na igreja se confronta adultério, embora existam adúlteros. Na igreja se confronta avareza, embora existam avarentos nela. Na igreja se confronta mentira, embora existam mentirosos. O confronto bíblico, a pregação bíblica está na vida diária da igreja. O fato de eu abordar um tema que possa ter uma conotação política social, porque envolve uma série de demandas e de clamores da sociedade, é um fato, mas não quer dizer absolutamente nada no sentido de que a igreja continua sendo o corpo de Cristo. A igreja continua sendo um lugar de cura. A igreja continua sendo uma agência poderosa que chega aonde o Estado não consegue chegar ou se eximiu de chegar. Agora, a igreja, composta de pessoas, faz constantemente correções de rotas importantes. Isso é a vida da igreja. Então, não houve nada ali atípico ao que faz parte da vida da igreja. Agora, por que alguém sai escandalizado sendo cristão quando eu faço um apontamento bíblico em defesa da pessoa humana e clamando às autoridades espirituais competentes para que esses indivíduos que estão no nosso meio, que não são nossos, recebam o devido tratamento diante de seus pecados? Quem sai escandalizado com isso? Infelizmente, quem está tão apaixonado pelas questões políticas, que está pronto para sacrificar ou adiar as questões importantes para o rebanho do Senhor, a fim de pensar primeiro nessas questões. O que, sinceramente, não é o meu caso. Eu sou pastora, eu sou pregadora, eu sou crente e eu sou mulher. Eu não estou concorrendo a nada. Então, eu simplesmente preciso obedecer e entregar a mensagem, seja sobre o que for. E no meio de tantas opiniões, debates e até controvérsias, uma coisa fica clara: a mensagem gerou impacto. Helena Raquel trouxe à tona um tema que muitos evitam, mas que precisa ser enfrentado com coragem, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso com a verdade. Independentemente de posicionamentos ou lados, fica o convite à reflexão: até que ponto estamos dispostos a encarar aquilo que precisa ser mudado? Se essa mensagem te fez pensar, compartilhe, deixe seu comentário e continue acompanhando, porque esse tipo de discussão não pode parar.